A noite caía lentamente sobre a cidade, e Beatriz observava a luz tênue da sala se refletir nos objetos ao redor. Tudo parecia em seu lugar, mas algo dentro dela estava fora de equilíbrio. O relógio da cozinha fazia seu som monótono, marcando as horas como se não soubesse o que acontecia no interior da casa. Tiago ainda não tinha voltado para casa. E mais uma vez, o silêncio se instalava na rotina que, antes, era preenchida por conversas e risos. Ela passava os dedos na borda da xícara de chá, como se aquilo fosse uma forma de entender o que estava acontecendo entre eles. No começo, o casamento com Tiago foi uma verdadeira história de amor. Ele era carinhoso, atencioso e sempre encontrava tempo para os pequenos detalhes, os gestos que tornavam o relacionamento especial. Mas nos últimos meses ela sentia que esse calor havia se apagado. Será que sou eu? Ela pensava, com os olhos vidrados no vazio. O que aconteceu com a gente? No início, ela acreditava que o desgaste da rotina fosse apenas uma fase passageira, algo que todos os casais passavam. Mas agora, as noites solitárias estavam se tornando mais frequentes. Tiago passava cada vez mais tempo no trabalho, sempre dando desculpas para os encontros em família, que antes eram prioridade. Quando estavam juntos, ela sentia uma barreira invisível, uma distância emocional que não sabia como atravessar. O telefone de Beatriz vibrou na mesa. Ela pegou a tela e viu uma mensagem de sua amiga, Lara, que havia conhecido recentemente no grupo de terapia para mulheres com problemas no casamento. Assim como Beatriz, Lara sentia que o casamento já não era mais o mesmo, e as duas se aproximaram e trocaram confidências e desabafos. Mas aparentemente Lara estava conseguindo recuperar seu casamento. Ela parecia feliz e lhe enviava mais uma foto de uma viagem que fizera com o marido. Beatriz sorriu forçosamente, tentando se distrair, mas seu sorriso logo desapareceu, pois no fundo, ela sabia que aquilo não resolvia o vazio que a consumia. Tentou dar mais atenção ao trabalho, envolveu-se com a terapia e até foi a um jantar com amigos. Mas nada parecia fazer efeito. A sensação de estar presa em um labirinto sem saída a consumia noite após noite. A porta da casa se abriu com um som familiar. Beatriz levantou a cabeça, tentando disfarçar a sensação de inquietação que a dominava. Tiago entrou na sala, com os olhos cansados e um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, amor. Como você está? Beatriz olhou-o atentamente, tentando ler algo em seu rosto. Mas ele parecia distante. O sorriso dele não era o de sempre. Era um sorriso protocolar, como se ele estivesse cumprindo um papel, não expressando genuinamente o que sentia. Eu estou bem. E você? Foi um dia longo? Um pouco sim. Eu estava só terminando umas pendências no escritório. A resposta era fria e evasiva. Beatriz sentiu um aperto no peito. O que antes parecia ser uma leve desconfiança, agora começava a tomar formas mais sólidas. Algo estava errado, mas ela não conseguia entender exatamente o que. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para as ruas vazias, onde uma sensação de abandono tomava conta de seu ser. Como se por trás daquela fachada de normalidade, o casamento deles estivesse se dissolvendo. Na tarde seguinte, enquanto Tiago ainda estava no trabalho, Beatriz estava ocupada tentando entender os próprios sentimentos e chamou Lara para contar sobre o que estava passando e pedir conselhos. Lara era uma grande amiga e costumava visitar Beatriz sempre que ela estava triste para animá-la. Lara também passava por uma crise no casamento e por isso ela e Beatriz se tornaram amigas rapidamente. Elas se entendiam e se apoiavam. Lara chegou e, como sempre, Beatriz desabafou e contou todos os problemas, e Lara a ouviu com atenção e demonstrou empatia. Após a conversa, Beatriz já estava se sentindo melhor. A campainha tocou e, ao abrir a porta, Beatriz encontrou Renato de pé na varanda da casa, fumando um cigarro e olhando para o horizonte. Ele era o irmão mais novo de Beatriz, sempre encantador,
com um charme irresistível, mas com uma natureza impulsiva que o levava a agir sem pensar nas consequências. Ele sabia que as pessoas, especialmente as mulheres, se sentiam atraídas por ele. Era algo quase instintivo, e ele gostava disso. Sentia-se poderoso quando via seus olhares voltados para ele. Beatriz abraçou o irmão e o convidou a entrar ao passar pela porta. Renato encontrou uma bela mulher loira sentada no sofá da sala. Lara não era como as mulheres que ele costumava conhecer. Ela tinha algo de misterioso e profundo em seus olhos, uma tristeza não dita que a fazia ainda mais atraente. Seu charme era algo que Renato não conseguia ignorar. Beatriz os apresentou, e em pouco tempo, a conversa entre os dois se desenvolveu como uma dança, com uma química palpável. Quando Lara se levantou e se despediu da amiga dizendo que precisava ir para casa, Renato prontamente se levantou e se ofereceu para acompanhá-la. Lara disse que pegaria um táxi, mas Renato insistiu em levá-la para casa, e ela aceitou e agradeceu a gentileza. Renato se despediu da irmã e seguiu com Lara para o carro. Eles seguiram conversando enquanto Renato dirigia e a conversa ficava cada vez mais íntima. Em certo momento, Renato parou o carro e disse a Lara que estava extremamente atraído por ela e admirado por sua personalidade. Ele confessou a ela que tudo o que mais queria era beijá-la. Lara, por sua vez, estava em busca de algo mais. Casada com Fábio, um empresário bem-sucedido, ela não encontrava mais emoção em sua vida. O casamento com Fábio era uma prisão dourada, confortável, mas sufocante. Ela se sentia sozinha, presa em uma rotina que a privava da verdadeira paixão. Renato surgiu como uma válvula de escape, e logo, os dois estavam se envolvendo em um jogo perigoso de sedução. "Eu não deveria estar fazendo isso", ela sussurrou, enquanto seus dedos tocavam suavemente a mão de Renato. "Você não precisa justificar nada. O que acontece entre nós é só nosso." Ele sorriu, tentando esconder a insegurança que começava a crescer dentro dele. O que começou como uma simples aventura se transformou rapidamente em algo mais. Lara se mostrava cada vez mais intensa, buscando não apenas a adrenalina de um romance proibido, mas também algo que parecia ir além. Uma obsessão silenciosa, quase doentia, que a fazia querer mais. Enquanto isso, Beatriz, que tentava entender o distanciamento de Tiago, não tinha ideia de que seu irmão estava se envolvendo com sua amiga, uma mulher casada que, pouco a pouco, começaria a destruir sua vida. A primeira vez que Beatriz percebeu algo estranho aconteceu em uma manhã qualquer, enquanto seu marido Tiago estava se preparando para sair para o trabalho. Ela entrou no quarto e o viu com o celular nas mãos, mexendo rapidamente nas mensagens, como se estivesse tentando esconder algo. Ele se assustou ao vê-la, e por um momento, ela notou que seu sorriso não era sincero. "Quem era?" ela perguntou, tentando soar casual, mas a dúvida já estava se espalhando em seu peito. "Ah, nada. Só trabalho." Ele tentou desviar o olhar, mas Beatriz percebeu a tensão em seu rosto. Beatriz sabia que estava sendo desconfiada, mas algo não parecia certo. No final, ela se convenceu de que precisava fazer algo. Começou a observar mais atentamente. Nos dias seguintes, Tiago continuava a sair mais cedo e a voltar tarde, sempre com desculpas sobre o trabalho. Quando ele estava em casa, sua presença era física, mas sua mente parecia estar distante, como se estivesse em outro lugar. Em uma noite, enquanto ele tomava banho, Beatriz pegou o celular dele mais uma vez. Suas mãos tremiam, e ela hesitou antes de desbloquear a tela. A mensagem estava lá, simples, mas suficiente para fazer seu coração bater mais rápido. Uma mensagem de sua amiga Lara, mas enviada para seu marido. A frase era curta, mas a carga emocional era pesada. "Eu preciso de você. Agora." Beatriz sentiu o mundo desabar sobre ela. Não podia acreditar no que estava vendo. Lara, ela, que se dizia sua melhor amiga,
que nos últimos meses passou a frequentar a casa de Beatriz. Algo dentro dela desabou e uma raiva cega tomou conta de seu corpo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que o que quer que fosse estava prestes a destruir tudo. Ela pensou em responder a mensagem, mas será que era mesmo o que ela estava pensando? Talvez fosse uma mensagem mandada por engano. Talvez Lara tivesse a intenção de mandar aquela mensagem para ela, mas se confundiu. Ou talvez Lara e Tiago estivessem preparando algum tipo de surpresa e por isso estavam se comunicando. Ou até, quem sabe, ela precisava de Tiago para resolver algum problema de trabalho ou algo rotineiro. Beatriz percebeu que poderia estar sendo precipitada. Ela precisava investigar aquilo antes de tirar alguma conclusão. Afinal, Lara e Tiago não se viram muitas vezes e nem pareciam ter intimidade. Para Tiago, Lara era apenas a amiga da esposa. Ele era educado e os dois trocavam poucas palavras, mas nada além disso. Aquilo deveria ter uma explicação lógica. Ela colocou o celular do marido no lugar e resolveu esperar. Mas a semente da dúvida agora estava plantada. E como qualquer semente, ela começava a crescer, alimentada pela dor, pela raiva e pela sensação de traição. Após a descoberta da mensagem no celular do marido, Beatriz tentou desesperadamente se convencer de que havia interpretado de forma errada aquela frase, mas ela não conseguia se livrar da sensação incômoda de que algo estava errado. Embora o comportamento de Tiago estivesse mais distante a cada dia, ela não conseguia acreditar que o homem que conhecera há tantos anos fosse capaz de atrair. Ela não conseguia identificar exatamente o que havia mudado e pensou que pudesse estar ficando paranoica. Às vezes, ele parecia distante até fisicamente, seus olhos vagando pela sala sem foco, como se ele estivesse em outro lugar. Aquilo a incomodava, mas Beatriz, com seu coração generoso, tentou convencer a si mesma de que tudo não passava de uma fase do casamento e um mal-entendido. Mas no dia seguinte algo diferente aconteceu. Era sábado e, como de costume, Renato, o irmão mais novo de Beatriz, estava lá para almoçar com a família. Após conversar um pouco com o irmão, Beatriz foi para a cozinha terminar de preparar o almoço e deixou o irmão sozinho assistindo um jogo na televisão. Quando terminou de preparar tudo, escutou a campainha tocar e pensou que deveria ser seu marido, Tiago, voltando das compras. Quando voltou para a sala de estar, tomou um susto ao avistar Lara sentada em seu sofá ao lado de Renato. Beatriz percebeu que o irmão estava em uma conversa silenciosa e íntima com Lara. O jeito que eles se olhavam era mais do que o normal entre dois amigos. Beatriz sentiu uma grande confusão se formar em sua mente ao pensar na mensagem que vira no celular do marido, mas rapidamente a afastou da mente. No entanto, ela sabia que algo muito estranho estava acontecendo. Na noite anterior, ela lê aquela mensagem de Lara no celular de Tiago, e agora vê Lara extremamente íntima de seu irmão Renato. O que estava acontecendo ali? Beatriz resolveu não se precipitar e cumprimentou a amiga como se nada tivesse acontecido, ignorando toda a dúvida que pairava em sua mente, e disse estar surpresa, porém feliz, com aquela visita inesperada de Lara. Lara disse que estava por perto resolvendo algumas coisas e resolveu passar apenas para ver se a amiga estava bem, mas logo teria que ir pois tinha um compromisso. Elas conversaram por uns minutos, mas a conversa não rendeu. Beatriz tentou parecer normal, mas algo estava estranho entre elas. Logo Lara se despediu e se foi. Quando teve a oportunidade de estar sozinha com o irmão, Beatriz resolveu tentar entender aquilo e perguntar diretamente a Renato o que estava acontecendo. Renato, o que está acontecendo entre você e Lara? Renato, pego de surpresa, tentou esconder a tensão no rosto, mas não conseguiu. Ele olhou para ela e, por um momento, Beatriz viu a culpa estampada em seus olhos. Ele tentava se convencer de que não havia nada de errado, mas Beatriz sabia que a situação era muito mais grave do que ele queria admitir. Beatriz, não é o que você pensa. Lara e eu estamos apenas saindo, conversando, não é nada sério. Mas Beatriz não acreditou. Algo dentro dela dizia que ele estava mentindo e ela sabia que precisava ir mais fundo para entender aquilo. Não minta para mim, Renato.
Eu vi como vocês estavam se olhando e como estavam íntimos. Eu vi o que está acontecendo. Agora me diga a verdade. O silêncio pairou no ar, e a tensão entre os dois aumentou, criando um abismo silencioso que parecia impossível de ser preenchido. Renato, ela é uma mulher casada. Você não deveria estar se metendo nisso. Isso pode trazer um problema muito grande para a sua vida, para nossas vidas, na verdade, já que você a conheceu através de mim. Por favor, seja lá o que estiver acontecendo, dê um basta nisso. Renato mudou seu semblante de vergonha para raiva. Sabe de uma coisa, Beatriz? Você é uma chata. Para de se meter na minha vida. Eu não sou mais uma criança. Você e essa sua mania de irmã mais velha, eu vou embora. Perdi a fome. Ele saiu pela porta da sala sem se despedir e deixou Beatriz refletindo sobre toda aquela situação. Ela estava muito preocupada com o irmão. O que poderia acontecer se o marido de Lara descobrisse aquilo? Mas ela tentava ignorar que parte dela ficou feliz em perceber que Lara e Renato estavam tendo um caso, pois isso dissipava a dúvida que surgiu em sua mente ao ver aquela mensagem da amiga para seu marido. Ou aquela mensagem tinha algum contexto inocente, ou Lara havia mandado por engano. Afinal, ela estava interessada em Renato e não em Tiago. E sem perceber, Beatriz suspirou aliviada. Na noite seguinte, Beatriz já estava deitada ao lado de Tiago, que havia acabado de dormir quando o celular do marido vibrou sobre a mesa de cabeceira. E Beatriz, por instinto, pegou o aparelho. Ela hesitou por um segundo, mas algo a empurrou a continuar. A tela do celular iluminou o rosto dela, e lá estava uma mensagem de Lara, claro e direto. Eu não consigo mais ficar longe de você. Quando nos veremos novamente? O choque foi instantâneo, mas a dor ainda não havia se formado por completo. Beatriz sentiu seu coração bater mais rápido, a mente correndo em várias direções. Tiago e Lara... um romance? Era impossível. Afinal, Lara estava com Renato. Mas os sentimentos contraditórios de Beatriz a faziam pensar que isso poderia ser verdade. Antes que ela pudesse pensar, Tiago, que acabara de acordar, puxou o celular abruptamente de suas mãos. Ele olhou para ela com um olhar de desprezo e, com a voz fria e a paciência se dissipando, disse: "Não te dei permissão para verificar o meu celular. Eu não verifico o seu, pois respeito sua privacidade. Então respeite a minha." E virou-se para dormir como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Beatriz não estava mais confusa. Ela sabia que algo estava acontecendo entre eles, algo que ela não queria enfrentar. Ela virou-se para dormir, mas aquela noite não conseguiu ter sono. Apenas ficou ali deitada, pensando em tudo aquilo, enquanto lágrimas silenciosas escorriam de seus olhos. A noite estava quente, o céu sem nuvens, e as estrelas piscavam como pontos distantes de um universo desconhecido. Renato e Lara estavam sentados em um canto afastado do restaurante, suas mãos se tocando sobre a mesa com uma familiaridade crescente. Desde o momento em que se conheceram, havia algo inegavelmente elétrico entre eles, uma atração profunda que parecia ser a única coisa que Renato conseguia sentir verdadeiramente em sua vida agitada. Eu sabia que tinha algo diferente em você, mas não sabia que seria tão incontrolável. Lara, com seus cabelos loiros caindo suavemente sobre os ombros, sorriu com um olhar enigmático. Ela não precisava dizer nada. O jogo entre eles já estava estabelecido e era claro como o dia. Lara havia entrado na vida de Renato de forma silenciosa, mas com uma precisão afiada. Ela sabia como manipular os homens, como enredá-los em suas próprias inseguranças. E com Renato não seria diferente. Ele, por sua vez, estava cada vez mais fascinado por ela. Às vezes, os maiores erros da nossa vida são também as melhores escolhas que fazemos. Ela disse isso de forma tão sutil, quase como se estivesse falando para si mesma. Mas, na verdade, ela estava lançando uma semente, plantando um pensamento em Renato que ele não conseguiria arrancar facilmente. Os encontros secretos entre eles se tornaram cada vez mais intensos. No início, era apenas uma aventura,
algo para se distrair da rotina sem graça de suas vidas. Mas agora, para Renato, isso era mais do que uma simples paixão. Havia algo de profundamente sedutor e tentador em Lara. Algo que ele não entendia completamente, mas que o atraía irresistivelmente. Ele começava a perder a noção do tempo quando estava com ela, e isso o fazia sentir-se vivo de uma forma que não sentia em nenhum outro momento. Porém, enquanto Renato se afundava mais nesse romance intenso, algo começava a se transformar em seu coração. Ele percebeu que Lara não era apenas uma mulher à procura de diversão. Ela tinha planos. Ela queria mais. Ele sentiu isso quando ela o pressionava a se afastar de Beatriz, dizendo que ela não entenderia o amor que nascia entre os dois, como se, inconscientemente, ela estivesse criando uma distância entre ele e a sua própria família. Lara não estava apenas manipulando seus sentimentos. Ela o estava manipulando de forma mais sutil. Ela o fazia se sentir culpado por pequenas coisas, dizendo-lhe que ele era responsável por seu próprio destino. Quando Renato tentava fugir um pouco de seu controle, ela o atraía de volta com promessas de prazer, como uma teia de aranha que nunca o deixava escapar. Você quer mais, Renato? Não pode fugir disso. Somos como fogo e gasolina juntos. Nada mais faz sentido. Mas por mais que ele tentasse se convencer de que estava no controle, algo dentro de Renato dizia que ele estava sendo manipulado. Ele começava a se perguntar onde terminava o jogo e onde começava a verdadeira paixão. O que ele não sabia, e talvez não quisesse saber, era que Lara tinha planos muito mais perigosos para ele, para ela e para sua família. Lara sabia o que estava fazendo, e ela estava jogando um jogo muito mais perigoso do que Renato poderia imaginar. Para ela, o relacionamento com Renato era apenas uma peça no tabuleiro. Ela havia se aproximado dele com um objetivo claro em mente, e logo começou a usar seu charme e manipulação de forma estratégica. Enquanto isso, Lara também estava se aproximando de Tiago. Ela sabia que o casamento dele com Beatriz estava em ruínas, e ela estava determinada a entrar nessa brecha. Um dia, em uma visita à casa de Beatriz, Lara aproveitou um momento em que a amiga se distanciou e pegou o número de celular Tiago. A atenção que Tiago dava a ela, mesmo que de forma sutil, era o combustível que ela precisava. Ela começou a interagir com ele nas redes sociais, tecendo elogios e iniciando uma amizade. Depois, sutilmente, começou a mandar mensagens no seu número pessoal de bom dia e boa noite e puxar conversas. Aos poucos, ela o envolvia com palavras doces, olhares significativos e com uma sedução disfarçada de amizade. Ela sabia que Tiago estava insatisfeito, e isso só aumentava a sua confiança. Ela começou a fingir se preocupar com a crise que ele enfrentava no casamento e oferecer apoio. Você merece mais, Tiago. Beatriz não te entende mais, ela não vê o que você precisa. Eu vejo. Tiago, que já começava a se sentir distante de Beatriz, sucumbia ao charme de Lara. Ele se via em uma encruzilhada. Lara não era apenas uma mulher atraente, ela representava a promessa de algo que ele havia perdido. O desejo, a paixão que um dia sentiu por Beatriz. Eu não sei. Lara, isso não está certo. Mas Lara não dava espaço para hesitação. Cada palavra sua estava impregnada com uma sensualidade que Tiago não conseguia ignorar. E por mais que ele quisesse resistir, algo dentro dele cedia, a cada conversa, a cada encontro. Lara sabia que no momento certo, ele se renderia completamente. Enquanto Beatriz investigava mais a fundo, ela começava a perceber o que estava em jogo. Ela não sabia até onde Lara iria para destruir seu casamento, mas algo dentro dela dizia que estava prestes a perder tudo. Beatriz já não sabia o que era mais doloroso: as noites solitárias em que Tiago se afastava fisicamente ou o desconforto crescente que sentia sempre que ele estava por perto. Mas o que começou como uma leve inquietação se transformou em uma certeza implacável naqueles últimos dias. Naquela tarde, Beatriz resolveu olhar o celular do marido novamente. Ela encontrou mais conversas entre Tiago e Lara. Eram conversas recentes. Provavelmente haviam muitas outras antigas que foram apagadas.
Eles estavam trocando mensagens de voz, fotos e palavras suaves. Era uma conversa banal, talvez sobre algum assunto comum, mas o modo como os dois conversavam era carregado de uma tensão que Beatriz nunca imaginou presenciar entre eles. Lara, sempre bom ter uma conversa com alguém que entende o que estou passando. Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A forma como Tiago falava, a intensidade em sua voz, fez seu estômago revirar. Por um momento, ela ficou paralisada, escutando as mensagens daquele jogo de sedução entre os dois, mas logo fugiu para o corredor quando ouviu o marido se aproximar. Ela não queria ver mais. Ela não queria acreditar no que seu coração já sabia. Naquela noite, quando Tiago foi tomar banho, Beatriz não resistiu e pegou o celular dele outra vez. Uma mistura de necessidade e desespero. O coração batia forte enquanto ela procurava, já sabendo o que encontraria, mas com uma esperança irracional de que talvez estivesse equivocada. Foi aí que encontrou mais mensagens que deixavam tudo claro de uma por todas. Eu sei o que você precisa, Tiago. E você sabe que posso te dar tudo o que Beatriz não consegue. Aquelas palavras queimaram sua alma. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que ela temia estava ali, claro, sem pudores. Lara estava invadindo seu espaço, sua vida, seu casamento, de uma maneira que Beatriz nunca poderia imaginar. Como ela não percebeu isso antes? Como pude ser tão cega? Ele está se afastando e ela está se aproximando. Agora, Beatriz sabia o que precisava fazer. Ela não poderia mais viver com essa dúvida, esse medo silencioso corroendo-a por dentro. Precisava confrontar Tiago e Lara. Não mais em pensamento, mas na realidade, onde as mentiras teriam que ser enfrentadas de uma vez por todas. O evento familiar era uma reunião comum, mas para Beatriz, aquele seria o dia em que tudo mudaria. Ela convidou Lara e Renato. A tensão estava no ar, e ela sabia que não poderia mais adiar a verdade. Lara estava lá, com seu sorriso provocador e olhar de quem sabia exatamente o poder que tinha sobre Tiago e Renato. Beatriz estava cansada de fingir, de engolir as mentiras. A mesa de jantar estava decorada com flores frescas e pratos cuidadosamente dispostos. Beatriz olhou para seu irmão, que estava sentado ao lado de Lara, com os olhos fixos em algo que não era ela. Ela sabia que a luta seria difícil, mas a necessidade de romper com aquilo a impulsionava para frente. Quando o jantar começou a se desenrolar, Beatriz se levantou de repente. Os olhares se voltaram para ela, mas ela estava determinada. Caminhou até Lara e, com a voz trêmula, mas carregada de determinação, disse: "Eu sei o que você está fazendo, Lara. Sei de tudo." Lara tentou manter a compostura, mas seus olhos revelaram um lampejo de surpresa antes de recuperar a postura. "Do que você está falando, Beatriz?" "Não se faça de inocente. Eu vi as mensagens no celular do Tiago. E também sei sobre você e Renato. Você jogou com todos nós. Eu não sei o que você está tentando fazer comigo, mas acabou. Acabou agora." Beatriz apontou para ela, a voz oscilando entre raiva e mágoa. Tiago, que estava sentado à mesa, ficou pálido. Sua respiração acelerou e ele olhou para Lara, depois para Beatriz. "Beatriz, você está exagerando. Eu nunca faria nada para te machucar", disse Tiago, tentando manter a calma. "Exagerando? Eu passei noites em claro me convencendo de que estava ficando paranoica. Eu confiei em você, Tiago, confiei na Lara, e vocês dois estavam me apunhalando pelas costas." Beatriz voltou a olhar novamente nos olhos de Lara. "Explica as mensagens para o meu marido. O que você queria? O que você estava tentando destruir? Minha vida, minha família. Eu te considerava minha melhor amiga. Fala logo a verdade, sua mentirosa." "A verdade?" Lara explodiu, perdendo a paciência. "Você quer saber a verdade? Eu estava cansada. Cansada de ver sua vida perfeita enquanto a minha desmoronava. Eu queria mais, Beatriz. E sim, eu fui atrás do Tiago porque eu sabia que ele estava vulnerável. Você que destruiu tudo quando deixou seu casamento apodrecer. E quanto ao Renato, ele foi apenas uma distração.
Eu só fiz o que qualquer mulher faria para se sentir viva de novo. Renato, que até então estava atônito sem entender nada do que estava acontecendo e observava a confusão em silêncio, levantou-se abruptamente. Sua expressão era um misto de choque e raiva. "Espera aí!" ele gritou, apontando para Lara. "Do que a Beatriz está falando? Que mensagens? Que história é essa com o Tiago?" Lara tentou desviar o olhar, mas Renato se aproximou, os olhos flamejantes. "Você estava comigo, Lara. Me fez acreditar que eu era especial, que você estava infeliz no seu casamento, que queria recomeçar." Renato deu um passo à frente. "E agora eu descubro que você estava com o meu cunhado pelas minhas costas?" Renato... Lara tentou falar, mas ele a interrompeu. "Cala a boca! Eu fui um idiota por acreditar em você. Defendi você quando a Beatriz me disse para me afastar por você ser casada. Fiz planos, Lara. Planos para nós dois." Renato estava tremendo de raiva. Beatriz, surpresa pela reação do irmão, deu um passo para trás, deixando que ele assumisse o controle da situação. Tiago tentou intervir. "Renato, calma. Eu não queria que nada disso acontecesse." "Ah, você não queria?" Renato avançou sobre Tiago, agarrando-o pela camisa. "Então por que fez? Por que ficou com ela? Com a amiga da sua própria esposa? Você não tem vergonha?" Tiago tentou se soltar, mas Renato o empurrou contra a parede. "Eu confiei em você, cara. Você era parte da minha família. Como você pôde? Eu não queria machucar ninguém." Tiago gritou, finalmente conseguindo se afastar de Renato. "Eu estava confuso. Eu estava carente e Lara, ela estava lá. Carente?" Renato zombou. "Você tem ideia do estrago que causou? Você destruiu minha irmã. E eu me sinto um idiota por ter caído no mesmo jogo sujo dessa mulher." Lara, agora encurralada, tentou se defender. "Eu não planejei nada disso. Eu só queria ser feliz." "Felicidade?" Renato gargalhou amargamente. "Isso aqui parece felicidade para você? Um monte de vidas destruídas? Você é uma manipuladora, Lara. Uma cobra." Lara, percebendo que havia perdido o controle, pegou a bolsa e tentou sair, mas Renato a bloqueou. "Você não vai sair daqui sem enfrentar o que fez." Ele cuspiu as palavras. "Eu vou garantir que todos saibam quem você é de verdade." Beatriz, apesar da dor, interveio. "Renato, deixa ela ir. Ela já fez estrago demais. Não vale a pena." Renato hesitou, mas recuou. Lara saiu correndo pela porta com olhos assustados, mas ninguém tentou impedi-la. Beatriz olhou para Tiago, que ainda tentava recuperar o fôlego. "Eu não posso mais fazer isso. Acabou, Tiago. Beatriz, por favor." Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. "Não. Eu mereço mais. Eu vou recomeçar e você vai viver com as consequências do que fez." Renato, ainda furioso, olhou para o cunhado. "E você? Se eu fosse você, pegava as suas coisas e saía dessa casa agora mesmo. Porque, sinceramente, Tiago, eu não sei se consigo me controlar se tiver que olhar para sua cara por mais um minuto." Tiago abaixou a cabeça, derrotado. Beatriz, com lágrimas nos olhos, virou-se para o irmão. "Obrigada, Renato, mas agora é hora de cada um seguir seu caminho. Eu vou ficar bem. Deixe ele com a casa. No momento é tudo o que ele tem." Renato a abraçou, tentando conter a raiva e a dor, e foi embora para sua casa. Beatriz se trancou no quarto e fez uma mala com seus pertences pessoais. Quando saiu do quarto com a mala, passou por Tiago sem dizer uma só palavra e deixou a casa. Tiago ficou ali no mesmo lugar em que estava por horas, perdido em pensamentos e culpa. Aquela noite foi um ponto final na história de traições e mentiras. Mas para Beatriz, também foi o início de uma nova jornada. Ela sabia que o caminho para a cura seria longo, mas estava disposta a reconstruir sua vida, sem Tiago, sem Lara e com o apoio incondicional de Renato. Lara saiu da casa de Beatriz com a cabeça erguida e um sorriso cínico nos lábios. Mesmo após o confronto tenso e as acusações de traição, ela se recusava a se sentir derrotada. Na verdade, sentia-se vitoriosa. Afinal, tinha conseguido exatamente o que queria: destruir Beatriz. Ela sempre odiou a amiga em segredo. Por meses, sorriu
e fingiu ser confidente enquanto alimentava uma inveja corrosiva. Beatriz era tudo o que Lara queria ser e nunca conseguiu. Era bonita, admirada por todos e tinha um casamento estável com Tiago, que a tratava como uma rainha, ou pelo menos era assim que Lara enxergava. Ela se achava perfeita, mas agora olha para ela, destruída, sozinha. Eu tirei tudo dela. Lara pensava enquanto descia a rua, os saltos ecoando no concreto. A verdade era que Lara nunca suportou o brilho de Beatriz. Cresceram em ambientes diferentes, e enquanto Beatriz parecia ter nascido com um destino próspero, Lara teve que lutar por cada migalha de atenção. Fábio, seu marido rico, era sua maior conquista. Ele lhe proporcionava o estilo de vida luxuoso que sempre desejou, mas Lara nunca se sentiu segura. Sempre achou que precisaria de mais para se afirmar, e destruir Beatriz foi a maneira que encontrou para se sentir superior. Ao entrar em seu carro importado, Lara sorriu, satisfeita. Beatriz nunca mais vai se recuperar. E eu? Eu tenho Fábio, minha casa, meu dinheiro. No fim, eu venci. Mas o que Lara não sabia era que sua vitória era uma ilusão prestes a desmoronar. Enquanto Lara se gabava em silêncio, Tiago estava sentado sozinho na casa vazia que um dia dividiu com Beatriz. O silêncio era ensurdecedor e a culpa o sufocava. O lugar que antes transbordava vida e amor agora parecia morto. A ausência de Beatriz era como um peso em seu peito, uma ferida que não cicatrizaria. Ele perdeu tudo por causa de Lara, a mulher que destruiu sua vida e o fez acreditar que a paixão valia mais do que o amor verdadeiro. Ele pegou o celular, ainda aberto na última mensagem de Lara. Eu não consigo mais ficar longe de você. Cada palavra parecia agora um veneno, um lembrete de sua fraqueza. Sua raiva crescia a cada segundo e o consumia. Lara havia destruído sua vida, mas a verdade era que ele também tinha permitido. Ele abriu a porta para aquela destruição, acreditando em ilusões e jogando fora o amor verdadeiro de Beatriz. Tiago se odiava por isso, mas a raiva por Lara crescia ainda mais. Ele queria expor quem ela realmente era. Queria que ela pagasse pelo que fez. Foi quando teve a ideia de procurar o marido dela. Tiago sabia que Lara era casada com um empresário rico, mas nunca havia conhecido Fábio pessoalmente. Mesmo assim, decidiu agir. Ele sabia que tinha permitido que Lara o seduzisse, mas também sabia que ela era uma manipuladora. E ele queria expor quem ela realmente era. Sem pensar duas vezes, começou a capturar as conversas. Ele passou horas reunindo capturas de tela das mensagens trocadas com Lara. Conversas que mostravam a paixão proibida, os planos e até mesmo os desabafos sobre seu relacionamento com Renato. A cada captura, sentia mais nojo do que havia feito, mas seguiu em frente. Horas depois, Tiago encontrou o perfil de Fábio, o marido de Lara, nas redes sociais. Mesmo sem conhecê-lo, sabia que o homem precisava saber quem realmente era a mulher com quem dormia todas as noites. Com as capturas de tela salvas, Tiago digitou a mensagem. Olá, Fábio. Meu nome é Tiago e eu sei que não nos conhecemos, mas preciso falar com você sobre algo urgente. Sou ex-marido de Beatriz, que foi amiga próxima de sua esposa, Lara. Preciso abrir os seus olhos para o que realmente aconteceu entre nós e como Lara destruiu minha vida. Sua esposa destruiu o meu casamento. Ela teve um caso comigo e também com o meu cunhado. Usou a amizade com minha esposa, Beatriz, para se aproximar de nós, nos manipular e me afastar de minha esposa. Aqui estão as provas. Sinto muito por ter que ser eu a te contar isso, mas você merece saber a verdade. Ele anexou as mensagens e apertou enviar antes que pudesse hesitar. Tiago respirou fundo o que estava feito. Estava feito. Fábio leu as mensagens com os olhos ardendo de raiva, sentindo o sangue ferver em suas veias. Ele jogou o celular sobre a mesa e respondeu a Tiago com palavras afiadas como lâminas. Você acha que me contar isso te torna menos culpado? Você destruiu o seu próprio casamento e ainda por cima ajudou minha esposa a destruir o meu.
Você e Lara são exatamente iguais. Dois traidores egoístas que brincaram com as vidas das pessoas que mais confiavam em vocês. Não pense que isso te absolve. Eu vou cuidar para que Lara pague pelo que fez. Mas você também vai ter que viver com o peso das suas escolhas. Não venha bancar o herói agora e nunca mais entre em contato comigo, seu verme imundo. Enquanto isso, Lara voltava para casa, sem imaginar o que a esperava, após passar horas no shopping, carregando sacolas de roupas caras. Ela entrou pela porta como se nada pudesse abalá-la, mas encontrou Fábio sentado no sofá, com o rosto sombrio e o celular na mão. "O que foi, amor? Por que essa cara?" Ela perguntou com um tom casual, sem notar o gelo no olhar dele. Ele ergueu o celular, mostrando as mensagens. "Quer mesmo que eu te diga, Lara?" Ele levantou o celular, mostrando as mensagens enviadas por Tiago. "Isso aqui é verdade." O coração dela disparou e o sangue fugiu de seu rosto. "Fábio, eu posso explicar. Isso não é o que parece. Não é? Então me diz o que é, porque, para mim, parece que minha esposa me traiu com 2 homens e destruiu o casamento da melhor amiga enquanto mentia para mim todos esses anos. Me explica como você teve tempo para destruir o casamento dessa pobre coitada e ainda seduzir o irmão dela enquanto dormia na minha cama como se nada tivesse acontecido." Lara tentou se aproximar, mas ele se afastou. "Eu estava infeliz, Fábio. Eu precisava de algo novo. Eu só queria me sentir viva de novo." "Viva? Você destruiu vidas. Destruiu a sua própria vida." "Fábio, eu fiz isso por nós." "Por nós?" Fábio gargalhou amargamente. "Você fez isso por você, pela sua obsessão, pela sua inveja, e agora eu vejo quem você realmente é." Ele se levantou, apontando para a porta. "Eu quero você fora da minha casa agora." "Por favor, Fábio, não faz isso comigo." "Por favor, eu posso mudar. Eu já fiz. Você está fora da minha casa. Agora, você já mostrou quem realmente é. E eu não quero mais nada com você." Fábio apontou para a porta e Lara desabou no chão chorando. Ela implorou, mas ele não cedeu. Quando percebeu que não havia mais chances, pegou suas coisas e saiu. Sem ter para onde ir, Lara saiu de casa carregando apenas uma mala e sua culpa. Ela vagou pelas ruas, sentindo-se vazia, humilhada e derrotada. A mulher que antes se orgulhava de manipular os outros agora estava sozinha, sem dinheiro, sem amor e sem identidade. Enquanto Lara vagava pelas ruas, sentindo-se vazia e humilhada, Tiago também enfrentava as consequências de seus atos. Tentou procurar Beatriz implorando perdão, mas encontrou uma mulher diferente, forte, decidida e sem espaço para voltar ao passado. "Beatriz, eu sei que te machuquei. Me arrependo de tudo o que fiz. Por favor, me dá outra chance." Beatriz o encarou com um olhar sereno, mas firme. "Tiago, eu passei noites em claro tentando entender o que eu fiz de errado. Mas agora eu sei que o problema nunca fui eu, foi você. Eu ainda te amo, Beatriz." "Não, Tiago. Você amava o conforto de ter alguém ao seu lado, mas não soube valorizar isso. Eu já chorei por você. Já me culpei. Mas agora eu sei que eu mereço mais. Você fez sua escolha e agora precisa viver com ela." Ela fechou a porta, deixando Tiago sozinho com suas escolhas. Ele perdeu tudo: o amor, a confiança e o respeito. Agora, precisava aprender a viver com as consequências do que fez e encarar o vazio de sua própria culpa. Enquanto Tiago lidava com as consequências de seus atos, Beatriz renascia, florescia e transformava a dor em força. Ela começou a trabalhar com decoração, algo que sempre sonhou, abriu seu próprio negócio e investiu em sua independência emocional. Finalmente ela percebeu que não precisava de ninguém para se sentir completa e feliz. Renato, arrependido de ter se envolvido com uma mulher casada e ter tomado tantas decisões erradas, também seguiu seu caminho. Pediu perdão à irmã por não ter a escutado antes e encontrou propósito ajudando jovens em situação de vulnerabilidade, determinado a nunca mais repetir os erros do passado. Lara passou a viver em um apartamento pequeno e decadente, revivendo sua vergonha, e Tiago encarou uma vida de solidão. Os dois receberam aprendizados dolorosos, mas necessários.
Lara descobriu que manipulação e mentiras nunca levam à verdadeira felicidade e inveja nunca traz verdadeira satisfação. Tiago aprendeu, tarde demais, o valor da lealdade e do respeito e descobriu o peso das escolhas erradas ao perder tudo. Meses depois de ter sua vida completamente bagunçada por uma amiga invejosa e um marido traidor, Beatriz entendeu que a felicidade é uma escolha diária, construída a partir do amor próprio e da coragem para seguir em frente e, após ter seu coração partido, encontrou a força para se reinventar. Da janela de sua nova casa, ela observava o sol se pôr no horizonte e refletia sobre tudo o que havia acontecido. "Eu escolho ser feliz", disse, sentindo o vento tocar seu rosto. No fim, todos colheram o que plantaram, e Beatriz escolheu plantar algo novo. Beatriz, ao longo de sua jornada, descobriu que, por mais dolorosa que fosse a luta, a verdadeira vitória estava em se encontrar. Ela aprendeu a valorizar a si mesma e a perceber que a felicidade não depende de ninguém além de si. Em meio a traições, decepções e escolhas difíceis, ela agora caminha com a certeza de que o amor próprio é a chave para uma vida plena. E você, já parou para pensar no que realmente importa para a sua felicidade? Está pronto para tomar as rédeas da sua própria vida independentemente dos obstáculos? Não deixe que as circunstâncias externas definam quem você é. A verdadeira força vem de dentro. Se você se emocionou com a história de Beatriz e quer saber como ela continua sua jornada de autoconhecimento e força, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e se você também está enfrentando desafios em sua vida, lembre-se, o poder de mudar está em suas mãos. Juntos, podemos encontrar a força que existe em cada um de nós.